Êxodo 33, versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, eu tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés sobe para o monte para buscar a face do Senhor. E o povo fica lá embaixo junto com Arão. De repente Deus diz para Moisés: desce do monte, porque o povo se corrompeu. Quando Moisés desce, está o povo adorando uma imagem que não faz nada por ninguém. O bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro, ele simboliza quando nós colocamos alguém ou alguma coisa, ou atribuímos a alguém ou alguma coisa que só Deus fez por nós. E aí o Senhor então manifesta a sua ira. E quando Deus manifesta a sua ira, Deus diz assim: eu não vou mais junto com este povo, porque se eu for, eu mato eles no meio do caminho. E aí Moisés começa a clamar a Deus. Falou: Senhor, tu nos tirou lá do Egito. O que as nações vão dizer sobre ti? Que tu tirou o povo e os abandonou no meio do caminho. Não, Senhor, sê conosco. E aí ele começa a dialogar e ele arma a sua tenda. Aqui ainda não havia o tabernáculo, mas Moisés tinha uma tenda de oração. A Bíblia diz que a nuvem descia, o povo via, e ali Deus falava com Moisés. Aleluia. Ele, quando termina o diálogo com Deus, ele fala: Senhor, se tu não for conosco, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste monte. Vou trazer agora o que o Espírito Santo me revelou, me trouxe como revelação sobre a intimidade com Deus, a presença de Deus de um lugar de intimidade e de revelação. E você vai abrir aí comigo a sua Bíblia em Êxodo 35 e você vai deixar ela aberta. Vamos lá. Depois de tudo isso, o Senhor dá a Moisés uma instrução
simbologia do tabernáculo e da minha vida para chegar no lugar da intimidade. Como chegar à presença do lugar de intimidade e revelação, trazendo a simbologia do tabernáculo, da sua estrutura e dos seus utensílios e sacrifícios. O tabernáculo, o Senhor instruiu Moisés certinho como ele deveria construir. Qual era a madeira, qual eram os tecidos, qual eram os utensílios, como ele seria dividido, como ele seria repartido. Aqui está o tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha essas cortinas, esses murais que o envolviam. Tinha essa primeira parte aqui, que era a cortina da entrada. Vocês estão vendo ali aqueles dois utensílios, o primeiro e o segundo. Ali era o átrio exterior. Qual era a função desse átrio exterior do tabernáculo? O tabernáculo, ele tinha o altar do holocausto. Esses dois utensílios ficavam na parte externa do tabernáculo. O primeiro é o altar do holocausto. O que esse altar simbolizava? Aí era o lugar aonde era sacrificado os animais pelo pecado do povo. Por exemplo, eu pequei, e aí eu pego um animal, um cordeiro, sem defeito, sem mancha, perfeito, vou até o sacerdote lá no altar do sacrifício, e eu coloco a minha mão sobre esse animal e eu confesso o meu pecado. Ali o sacerdote pegava aquele animal e o sacrificava no altar do holocausto. Aquilo simbolizava o perdão dos meus pecados. Esse altar do holocausto, ele tinha esta simbologia. E o segundo item que tem é aquele lá de trás, que era a pia de bronze. Depois que o sacerdote, ele oferecia este sacrifício pelo meu pecado, ele tinha que ir lá na pia de bronze, lavar as suas mãos, e também pegava um pouquinho e lavava os seus pés. Esse altar exterior, ele simboliza o primeiro lugar que eu e você temos que passar para chegar no lugar da intimidade. Aleluia! Primeira coisa, uma vida de sacrifício e renúncia. Glória a Deus. Se não tiver, reconheci que eu sou uma pecadora, reconheci que eu pequei, eu vou até o altar do sacrifício, eu vou a um lugar onde eu me encontro e eu falo: Senhor, eu pequei, eu sou um pecador e eu preciso de Jesus. Aleluia. Porque o altar do sacrifício também simboliza Cristo, o sacrifício de Cristo. Se Cristo sacrificou por mim, eu não me sacrificarei por Ele. Esse lugar é o lugar onde a gente tem que abrir mão do pecado. O lugar onde eu e você temos que ir falar: Senhor, eu pequei. Eu estou aqui porque eu pequei contra Ti. E eu sei que para mim ter uma intimidade contigo, eu preciso colocar esse pecado no altar do sacrifício. Segunda coisa que o sacerdote fazia depois do sacrifício era lavar as mãos na pia de bronze. Quando ele lavava as suas mãos na pia de bronze, simboliza purificação. Houve um sacrifício meu e seu de confessar, mas também existe o segundo processo de permanecer purificado. A primeira parte aqui, ela simboliza o nosso corpo físico, a parte externa, essa parte visível. Por quê? Porque o átrio externo, ele simboliza essa carne aqui, ó, essa parte externa.
simboliza nós como um corpo sacrificial continuamente, porque se não for contido, não tem utilidade. Segundo lugar, existia uma tenda armada depois do altar do sacrifício e da pia de bronze. Essa tenda, existia 2 compartimentos dentro dessa tenda. É o segundo lugar já dentro, é o lugar santo. Nesse lugar santo só podia entrar o sacerdote. Nesse lugar santo existiam 3 utensílios. O primeiro utensílio, acho que eu te mandei, né? Olha lá. Aqui. No lugar santo existiam 3 utensílios. O primeiro era a mesa dos pães da propiciação. Esta mesa guardava 12 pães. Esses 12 pães eram trocados a cada 7 dias. O sacerdote se alimentava deste pão. E esta mesa dos pães simboliza a minha vida com a palavra. O lugar santo, ela simboliza a minha alma, porque o meu corpo eu deixei no átrio externo. Agora, a minha continuidade, depois da minha decisão, eu vou para o lugar santo. E nesse lugar santo, Deus começa a tratar a minha alma. E quando eu falo de alma, eu falo de sentimentos que eu sinto, eu falo das minhas vontades e eu falo da minha mente. E aí eu e você continuamos servindo a Deus no lugar santo. E aí decidimos comer da mesa dos pães, que é uma relação com as Escrituras. O pão tem a simbologia da palavra. Eu não sei você, mas se não fosse a palavra, eu não era quem eu sou hoje. Querido, se não houver um relacionamento com a palavra, a alma encontrar a verdade da palavra, não tem intimidade. Segundo utensílio que tinha no lugar santo, o candelabro de ouro. O candelabro de ouro era feito de ouro puro. E esse utensílio tinha a finalidade de iluminar o lugar santo. Porque a palavra do Senhor, além de eu me alimentar, ela traz uma luz na minha alma. Eu fui iluminado por esta palavra. Terceiro item que havia dentro do lugar santo, o altar do incenso. Esse altar do incenso, o sacerdote colocava algumas especiarias em cima desse altar. E aí quando ela se encontrava com uma brasa que tinha, começava a subir uma fumaça. E essa fumaça começava a entrar no lugar santíssimo. E a fumaça simboliza que algo estava subindo e cheirando agradável às narinas do Senhor. O altar do incenso significa a minha vida e a sua vida de oração. Esse altar do incenso se acendia incensário neles de manhã e à tarde continuamente. A gente está lá, firme e forte, deixando a palavra, comendo do pão, deixando o candelabro iluminar a nossa alma e orando para alcançar a intimidade. O terceiro lugar era o lugar santíssimo. Nesse lugar ficava a arca da aliança. Esta arca era feita de ouro puro. Por cima dessa arca
arca no propiciatório, nessa parte de cima, tinha a simbologia de 2 querubins, um de frente para o outro com as suas asas e olhando para o propiciatório. Nesse lugar aí só entrava o sumo sacerdote uma vez ao ano. Aquela fumaça do altar do incenso já tinha ido para o lugar santíssimo. Quando o sumo sacerdote chegava no lugar santíssimo, a arca representa a presença de Deus. E ali vinha a nuvem da presença e falava com o sumo sacerdote. Dentro da arca da aliança existiam 3 itens lá dentro. Primeiro, um pote de ouro com uma porção de maná, para trazer a memória, porque é lá, no lugar da presença, que Deus lembra eu e você das provisões do deserto. É nesse lugar da presença que Deus vai trazer a minha e a sua memória, conforme nós perseverarmos para chegar lá. Todas as vezes que Ele nos sustentou no deserto. Segundo item que existia dentro da arca da aliança, a vara de Arão florescida e com fruto. Quando eu e você chegamos lá, Deus nos lembra que foi Ele que nos escolheu. Que não foi eu que escolhi o Senhor, foi Ele que me escolheu. E além de me escolher, testifica porque me escolheu. Terceiro item que havia dentro da arca, a tábua dos 10 mandamentos. E aí, queridos, quando eu e você conseguimos alcançar o lugar da intimidade, Deus nos lembra que só chegamos até lá porque honramos a palavra. Eita Deus! E porque fomos deixados ser sustentados por ela. Mas o que o Senhor trouxe ao meu coração é: só experimenta intimidade e revelação quem não desiste. O lugar santíssimo simboliza o nosso espírito. Assim como o externo simboliza o corpo, o lugar santo simboliza a alma. E o lugar santíssimo simboliza o espírito. Quando nós recebemos revelações do Espírito, é diferente. É algo tão poderoso que automaticamente a nossa mente muda na hora. A gente sai daquele lugar com outra mentalidade. É algo sobrenatural. E foi até aqui que Deus me tem. Lugar de intimidade e de revelação é pessoal. Mas para chegar lá é individual.